nós queremos falar sobre o VHF marítimo. Certo. Né, que tem outro número de faixa, uma Certo. outra frequência, que essa aí, ela é para o pessoal que trabalha em barcos e lanchas e etc, né? Inclusive até, assim, a Capitania dos Portos também trabalha no VHF marítimo, né? Certo. Vamos falar um pouquinho sobre o VHF marítimo? Então, o VHF marítimo, VHF está incluso na banda de FM. Então, você está em VHF, que é a frequência, e transmitindo na modalidade de FM. Porém, o VHF marítimo, lembra que amador é de 144 a 148, né? E o marítimo, de novo, se eu não estou enganado, por quê? Porque é algo que a gente não usa. Então, particularmente, eu nunca escutei uma estação marítima, viu? Porque é algo que não vou. Mas é de 156 a 158, se eu não me engano. É 153 a 158 a frequência. Então, esse daí é um rádio projetado que você não consegue selecionar a frequência nele. 144, 148, 15, não. Você seleciona canaletas. 1, 2, 3, 4, 5. Porém, é um rádio que ele tem a certificação, acho que é IP64, não sei qual é esse IP não, tá? Mas ele tem a certificação para poder ele ser vedado. Por quê? Porque a maresia, o vapor da água salgada, ele estraga os componentes elétricos. Então, se você pega um rádio desse aqui, eu vou botar marítimo, vou botar na frequência, beleza, mesmo que você programe a canaleta 1, 2, 3, tem aí no Google, se eu botar frequências marítimas, ele vai te mostrar a tabela e o subtom, que seria um tom para poder você abrir os quells, para poder ouvir, trocando em miúdos. Então, você vai estragar esse rádio. Então, tem que ser um rádio específico para essa operação. Vedado, né? Vedado, porque senão o vaporzinho que tiver ali já era. Agora nós queremos ainda saber sobre o VHF, que era para as forças militares, e o HF também, né? Que antigamente a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública trabalhava nessa frequência. Sim. Então, houve alguma mudança aí, né? Aí eu queria que tu desse assim, uma ideia assim, de como era antigamente. Então, antigamente eles trabalhavam na frequência de VHF, FM, só que agora a gente vai falar de modalidades, né? Tem a modalidade analógica e tem a modalidade digital. Então, hoje, a segurança pública, tanto bombeiro quanto SAMU, SSP, SAMU, Secretaria de Segurança Pública, né? Polícia Militar, Polícia Civil, todas essas esferas aí, se eu não me engano, só que não é ainda, é a Polícia Rodoviária Federal. Não, que é o HF, né? Não. É a banda baixa, a gente chama de VHF banda baixa, que ela subentende de, acho que 50 MHz. Então é um rádio, é um Pro 5100, tá aí, ó, vai no Google, bota aí Pro 5100, Motorola banda baixa. Então por isso que você vê aquelas viaturas da Polícia Rodoviária Federal com aquela antena gigantesca, porque é inversamente proporcional, tá? Quanto menor a frequência, maior a antena. Então quando você vê uma anteninha pequenininha, saiba, na sua cabeça você já vai saber matar agora. A antena é pequena. Então, a frequência é o quê? É muito alta, certo? Quando a antena é grande, como os caminhoneiros, né? Aquelas antenas, Maria Mole, tem uma antena aí que é uma antena argentina, né? É muito maior. Então, voltando para a modalidade e a segurança pública, antigamente, eles utilizavam rádios Control, né? Que era da década de 80, eram os rádios Control. Ficava um trambolho na mala maior do que um rádio desse aqui. Eu lembro deles. E ficava só o painel de acesso lá e a gente chama de... vulgarmente, aqui é microfone, né? Mas é PTT. Então, ficava isso aqui lá para o próprio policial acionar e falar. Porém, o analógico era muito fácil de você ouvir. Entendeu? Então, o que aconteceu? Com tudo isso, infelizmente, a criminalidade, ela... tem muitas coisas aí que elas têm acesso e começaram a escutar o que a polícia estava falando. E o que aconteceu? Como tudo se moderniza, né? Você vê aí seu celular hoje, você está assistindo um vídeo, tem 4G, 5G,
também aqui se modernizou. Na questão de segurança pública, de rádio amador também, mas aí hoje ainda não é tão difundido não. Mas na questão de segurança pública, eles migraram do analógico para o digital. Então, hoje o que é que acontece? Hoje, se você vai na frequência lá que a polícia tá, você não escuta mais. Por quê? Porque você vai escutar como se fosse uma rajada de metralhadora e você não vai conseguir decifrar, porque ele tá mandando no protocolo digital. Então... Só se tiver um rádio digital também, né? E aí depende da... Aí depende da criptografia, né? Então... E é proibido também, né? Assim... Para rádio amador, isso aí é uma coisa que eu já vi até na internet, que teve um cidadão aí que foi preso, rádio amador, pelo que eu vi, foi preso porque ele estava escutando a polícia. Não tem nada que impeça o rádio amador de escutar. A escuta é liberada. Eu não posso intervir nos serviços essenciais. Polícia, bombeiro, SAMU, aeroporto, eu não posso, entendeu? Mas o que acontece? Guardo alguma situação emergencial, que aí pelo meu dever cívico de cidadão e pelo meu dever de radioamadorismo, eu tenho obrigação de adentrar. Então, se eu puder adentrar e falar, primeiramente eu me identifico quem eu sou e posteriormente eu falo a mensagem que tem que ser falada, certo? Então, vamos quebrar esse mito aí de falar, o rádio amador tava ali, tava ouvindo a polícia lá, ele tava... Não, eu não posso divulgar aquilo, entendeu? Eu não posso pegar aqui, fazer uma live, colocar aqui na frequência da polícia. Se eu vou fazer uma live aqui, o que a polícia tá falando, ó. Isso eu não posso. Mas eu ouvir, não tem nada na regulamentação que me proíba. E o Anatel reconhece que existe o rádio escuta. Sim. O Anatel reconhece. Sim. Tem até licença para isso. Tem licença para isso. Rádio escuta. Porém, algumas autoridades ainda acham que não pode escutar. Mas não tem nada contra a lei o escutar. Não pode intervir nem passar essas mensagens para frente. Exatamente. Mas eu queria também falar sobre a frequência aérea dos aviões. Legal. Aí que você me fala assim sobre os rádios da frequência aérea, uma coisa que eu não concordei foi quando disseram que as rádios comunitárias estavam dando interferência nos aviões. Ora, o avião ele tem uma frequência e um equipamento muito possante. Ainda tem mais outros reservas lá. Certo. Então disseram que está dando interferência. Vamos supor, o avião, que altura ele está? Para nós que estamos aqui. Às vezes 7 quilômetros, 8, 10, 12. Dizer que dá interferência. Uma rádio comunitária que menos de... 25 watts uma rádio comunitária. Sim. Mas dar interferência é muito difícil. Sim. Então, eu vou falar a minha experiência própria, né? Que eu tive... Se vocês veem aí no canal do Manual do Teste, tem alguns vídeos que eu viajei a São Paulo e eu fui com um dos meus rádios aqui na bolsa. E quando eu fui, passei pelo detector de metais, tudo mais, tranquilo, sem alteração. Depois vocês dão uma olhadinha aí no canal. Então, o que é que acontece? Voltando à questão de aeroportos, é uma questão bem ampla, né? Por quê? Porque, primeiro, que a questão aeroportuária, toda transmissão, boa parte, tá? Ele transmite dentro de VHF. Mas lembra que eu estava falando que aqui era VHF FM, na modalidade FM? Na aviação é diferente. Na aviação já muda. É VHF em AM, em amplitude modulada. FM, frequência modulada, amplitude modulada. Então, os rádios das aeronaves e dos aeroportos são muito bons. Tem transmissões excepcionais. Enfim, o rádio que está na aeronave, ele nasceu com a aeronave. É diferente de eu pegar um rádio desse e colocar no meu carro, que, um exemplo, fabricante tal de carro, ele não projetou o carro para sair com rádio. Então, não foi projetado, eu instalei. Já na aeronave, não. Se tem Boeing, se tem... qualquer empresa, ela projeta a aeronave e isso é um item de segurança. Ele nasce com a aeronave. Então, imagine o tanto quanto ele é bom.